vendo que eu trouxe hoje vocês para um ambiente diferente? É porque a gente vai falar de uma coisa séria, que é direito empresarial. Então eu trouxe vocês para a sala dos professores da Faculdade de Direito aqui da URGS. Que tal? Bem, e para falar de direito empresarial, nós vamos começar falando um pouquinho daquilo que a gente comentou na semana passada, que é o que é a pessoa jurídica. Lembra que nós comentamos as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado? E dentre as pessoas jurídicas de direito privado, havia aquelas que eram sem fins econômicos e as com fins econômicos? Pois é, hoje a gente vai tratar especificamente das pessoas jurídicas de direito privado com fins econômicos. Basicamente, empresários individuais e sociedades, certo? E o que a gente vai falar dentro dessa área? Qual que é a diferença, por exemplo, entre uma sociedade simples e uma sociedade empresarial? Essa é uma definição muito importante dentro do direito. E para isso, eu remeto vocês para o artigo 966 do Código Civil de 2002. O que é esse artigo? Nele se define quem é o empresário. Então, para ler para vocês, quem é o empresário? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Beleza? Atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços, certo? Esse é o empresário. E o empresário, ele pode trabalhar como um empresário individual ou ele pode trabalhar como uma sociedade empresária. Isso a gente vai falar um pouquinho depois. Além do empresário, nós também temos a sociedade simples ou os profissionais liberais, que não se enquadram na categoria de empresários. Essa definição ela está prevista no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil de 2002. E o que ela exclui? Ou seja, eu tenho a definição do empresário e o que não é. Não se considera empresário quem exerce uma profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício dessa profissão se constituir um elemento de empresa. Portanto, aquele que exerce uma atividade como profissão intelectual, científica ou artística ou literária, ele não é considerado empresário, mas sim um profissional liberal. E quando ele trabalha numa sociedade de profissionais como eles constituem uma sociedade simples. Bem, tem algumas diferenças para isso? Sim, na prática tem. Por exemplo, se eu for me registrar como empresário, pessoa física, eu vou fazer uma inscrição do meu registro de empresário no Registro Público de Empresas Mercantis. Se eu for me registrar como pessoa jurídica, o que eu tenho que fazer? Eu vou até a junta comercial, faço o meu contrato social ou estatuto, se for uma sociedade anônima. Nesse caso, eu também tenho a possibilidade, se alguma coisa acontecer errado, de solicitar uma recuperação judicial ou uma falência. No caso do profissional liberal, ele não pode solicitar falência ou recuperação judicial. Quando, por exemplo, eu sou um profissional liberal, primeiro, como pessoa física, eu me inscrevo no meu conselho profissional respectivo. No caso do engenheiro, vai se inscrever no CREA. No caso, por exemplo, do advogado, vai se inscrever no OAB. E como sociedade simples, ele vai se inscrever no cartório de registro de pessoas jurídicas, que é diferente da junta comercial. E para o empresário individual, eu tenho a possibilidade, então, de solicitar a falência ou a recuperação, e para o profissional liberal, como isso não é possível, a única coisa que pode solicitar é a insolvência civil. Na prática, a tratativa é bastante diferente. Então, é importante saber dessas duas concepções de sociedade. Algumas coisas que também são relevantes. Lembra que eu falei para vocês da capacidade de direito, capacidade de fato? Pois é, para eu ser empresário ou sócio de uma empresa, basta que eu tenha a capacidade de direito. Isso quer dizer que, se eu for capaz, eu vou lá e assino. Se eu for relativamente, alguém me assiste. Se eu for absolutamente incapaz, o responsável legal assina por mim. Isso não acontece no caso do profissional liberal. Para você exercer a profissão como profissional liberal, primeiro, se você for pessoa física, você tem que ter cumprido a exigência legal mínima que um profissional liberal solicita. Por exemplo, para ser engenheiro, você precisa ter a faculdade de engenharia. Sem isso, não é possível que você seja um engenheiro. Então, as exigências legais para uma coisa e para outra também são diferentes. E daí uma pergunta, um engenheiro pode ser um empresário? Sim, você pode constituir uma sociedade empresária.
Mas, eventualmente, se for só um grupo de engenheiros exercendo a sua atividade, como por exemplo na área da consultoria, você também pode, eventualmente, abrir uma sociedade simples. É isso.